Jesus morreu por todos nós, dando-nos assim o perdão, o livramento e a salvação. E esta morte de Cristo trouxe efeitos maravilhosos para a nossa vida. O sacrifício de Cristo é a razão da nossa salvação, a razão da nossa alegria e a razão da nossa vitória também. O efeito da morte de Cristo nos garante, em primeiro lugar, o perdão dos nossos pecados. Sem o sacrifício de Cristo não há perdão. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, como Cordeiro de Deus, ele veio com esta missão, a missão de tirar o pecado do mundo, a missão de nos purificar, a missão de nos lavar com o seu sangue precioso. Foi por isso que Jesus derramou seu sangue por nós, porque para isso que ele veio, para tirar o pecado do nosso coração, para purificar a nossa alma e para nos dar paz, e para nos dar alegria e para nos dar a vitória sobre todas as lutas dessa vida. Quando nós confiamos em Deus e quando nós estamos com a nossa vida nas mãos de Jesus, nós estamos seguros. É por isso que o profeta Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, que a vida não deu seu fruto, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então a nossa fé, a nossa esperança não está nas coisas, no governo ou nas circunstâncias que nós passamos, mas a nossa fé está em Jesus, e é nele que nós temos a vitória. Como diz o apóstolo Paulo, falando sobre isso, ele diz: em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. As lutas vêm, as pandemias vêm, as dificuldades vêm, os problemas vêm, mas quando nós confiamos no Senhor, nós podemos celebrar a vitória, porque é Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos garante a vitória eterna. Em segundo lugar, a morte de Jesus, ela também significa a vitória total sobre Satanás. Satanás, ele trabalha de todas as formas para tentar, para enganar, para mentir e para destruir. Essa é a obra de Satanás. O próprio Jesus diz isso, que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E ele está trabalhando 24 horas por dia, sem dormir, sem férias, para destruir, para levar as pessoas a se distanciar da presença de Deus. Mas a morte de Cristo nos garante a vitória sobre Satanás. Em Hebreus capítulo 2, verso 14, diz assim: e visto como os filhos de Deus participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus veio em carne, viveu entre nós, nos revelou as verdades maravilhosas de Deus sobre o perdão, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre o amor de Deus. E ali na cruz, quando ele subiu ao Calvário, ele derrotou Satanás, ele derrotou o inimigo. Todo o poder das trevas foi aniquilado ali na cruz. Quando Cristo subiu à cruz e quando Cristo se entregou por nós, todo o poder das trevas do diabo foi destruído. O apóstolo Pedro também, ele disse que Cristo Jesus veio ao mundo para destruir todas as obras do diabo. No nome de Jesus, pelo poder de Cristo, todas as obras do diabo são destruídas. E todo aquele que crê nele, como diz a palavra de Deus, tem a vida eterna. Toda maldição imposta pelo pecado, por Satanás, é desfeita. E pela graça do Senhor, somos salvos por meio do sacrifício do justo e perfeito que foi o Senhor Jesus. Que ele veio para destruir o império de Satanás. O império de Satanás é o império da morte, é o império da destruição. Mas Jesus veio para desfazer todo esse mal e nos dar o privilégio de sermos chamados seus filhos. Em terceiro lugar, a morte de Jesus garante a inscrição do nosso nome no livro da vida. A Bíblia diz que Deus tem um livro
Deus tem um livro. E nesse livro, Deus escreve o nome de todos aqueles que recebem a Jesus, todos aqueles que confessam a Jesus como único Salvador, seus nomes são escritos no livro da vida, no livro de Deus. E Deus nos conhece pelo nosso nome. O nosso nome foi escrito não com tintas feitas por mão de homens, mas foi com o sangue precioso de Jesus, que através do seu sacrifício, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse capítulo 21, verso 27, diz assim: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Quando ele fala o livro da vida e do Cordeiro, se refere a Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e quando nós cremos no sacrifício maravilhoso em que Cristo se entregou por nós, que Cristo revelou seu amor por nós, o nosso nome é escrito no livro de Deus, através do sacrifício do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. O texto está falando aqui sobre o céu, sobre a vida eterna. Ele diz: lá no céu não entrará algo impuro e nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou o que é enganoso. Isto é, lá no céu não entrará pecados, lá no céu não entrará mentiras, lá no céu não entrará engano, lá no céu não entrará maldade. Mas o texto diz: mas unicamente, somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sangue precioso de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E somente pela purificação, lavados pelo sangue de Cristo, é que nós temos acesso a este lar eterno, a esta vida eterna que Deus tem preparado para nós. A morte de Cristo nos garante a inscrição do nosso nome no livro da vida, porque foi por meio de Cristo que nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus, por meio do sangue precioso de Jesus Cristo. E também, em último lugar, a morte de Cristo, ela abre as portas do céu para todos aqueles que creem no seu nome. Em Hebreus capítulo 4, verso 14, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. O texto fala que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, que é Jesus. Isto é, Jesus, ele morreu por nós, ele derramou o seu sangue por nós, ele provou o seu amor por nós, ele manifestou a glória de Deus, ele foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e a Bíblia diz que ele adentrou aos céus e está à direita de Deus, e ali ele espera por nós. Então, a morte de Cristo, ela abre a porta dos céus para cada um de nós. Jesus, ele falando sobre isso, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu senão por mim. Isto é, somente através dele é que nós teremos acesso ao lar eterno. Há um hino do cantor cristão que diz: foi Jesus que abriu o caminho para os céus, não há outro meio de ir, nunca irei entrar no celeste lar, se o caminho da cruz errar. Isso é, se nós errarmos o caminho da cruz, nunca iremos entrar no lar celestial, porque o caminho é Jesus, a porta é Jesus. Jesus é a única esperança, porque foi aquele que pagou ali na cruz o preço pelo nosso pecado, o preço pela nossa maldade. Foi ele quem pagou, e somente através dele é que nós temos as portas abertas para a eternidade. O problema do homem não é a falta de dinheiro, não é a falta da casa, não é a falta de comida, não é nada dessa vida. O problema do homem é o pecado. O pecado é que separa o homem de Deus. O pecado é que leva as pessoas
ao vício, o pecado que leva as pessoas à mentira, que é o pecado que leva as pessoas à marginalidade, à violência e todas as outras consequências. E foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para solucionar o problema que destrói e que leva o homem à maldade. Que nosso coração e que a nossa vida seja sempre um instrumento de louvor e de glória ao Cordeiro de Deus, aquele que tomou o meu lugar, o seu lugar, o nosso lugar, e levou sobre si nossas iniquidades. E a Bíblia diz lá em Isaías que pelas suas feridas nós somos sarados. A cura está em Jesus.